Passo, então, a palavra à coordenadora da mesa, doutora Lívia Gava de Souza Pimenta. Bom dia a todos. Retomando a temática alienação parental, só que agora com um enfoque na criança e no adolescente, vamos iniciar a palestra com o Dr. José Eduardo Coelho Dias, que é advogado e presidente da Comissão de Direito de Família. Bom dia, gente. Eu fico pensando aqui, como é que a gente chegou nesse ponto? Não há dúvida, a essa altura do campeonato, que a alienação parental é um monstro a ser combatido. Agora, o que a gente precisa saber? O que a gente veio aqui para conversar com vocês? Como é que nós chegamos aqui? Será que a gente não está alimentando esse monstro da alienação parental, achando que está fazendo a coisa certa? Como é que está essa questão para a gente? Principalmente para nós, operadores de direito, para as equipes multidisciplinares, para vocês, psicanalistas, psicólogos, que recebem nos seus consultórios essas demandas, porque a gente já tem aí, embora tecnicamente não tenha sido classificada como síndrome, a gente tem muitos pontos de semelhança para a classificação da alienação parental como uma síndrome, e aí a gente começa a pensar. E eu estava pensando aqui agora, enquanto vinha para cá, numa musiquinha que todo mundo conhece, que é a cantiga de roda, Ciranda, Cirandinha, e aí a gente já tem na cabeça: o anel que tu me destes era vidro e se quebrou. Quebrou porque foi você que me deu, não foi porque quebrou, não fiz nada. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Está sempre no campo do outro. Atribuir a responsabilidade ao outro é a maior garantia que a gente tem de não precisar fazer nada, a gente não precisa sequer pensar. Por quê? Porque é assim, porque funciona assim, porque já era assim quando eu cheguei aqui. E é por isso que eu resolvi trazer Eichmann, né, como Ariano Suassuna diria, ou Eichmann, como preferem alguns. É para cá, né? Tá. E aí a gente vai tentar entender o que prega o martelo e o Larry B tem a ver com Eichmann e com alienação parental. Primeiro vamos contextualizar quem foi Otto Adolf Eichmann. Cidadão normal, cumpridor dos seus deveres, corretíssimo aplicador da legislação, um cidadão acima de qualquer suspeita, dentro do contexto em que ele estava inserido. Aí é que vem o problema. Qual é o contexto em que ele estava inserido? Ele era um oficial da SS, nazista, polícia de Hitler, e foi responsável pela coordenação dos serviços em campos de concentração. E o que esse camarada fazia de errado? Nada. Existia um corpo legislativo inteiro dizendo para ele: faça assim. Ele não questionava, ele não perguntava, ele cumpria as ordens, ele atendia ao status quo vigente, ele atendia ao Estado de direito dominante naquela época, que era tido como tal. Ele era um camarada bom, cumpridor dos seus deveres. Quando ele é condenado, e ele eu não sei se a gente pode falar sequestrado ou tomado na Argentina, e ele nunca fez muita questão de esconder o seu paradeiro, ele não fez nada de errado. Ele fez nada de errado, então por que ele tinha que esconder o paradeiro dele? Por que ele tinha que negar onde ele estava, se na visão dele ele não tinha feito nada de errado? Então ele foi deixando rastros, né? Aí os psicanalistas vão fazer uma festa com isso, né? Enfim, foram deixando marcas de onde ele estava e foi realmente pego na Argentina. Se essa operação teve validade ou não, a gente não sabe, mas ele foi parar em Israel, foi julgado, condenado e enforcado. E o que chama a atenção é que, durante todo o seu julgamento, ele não esboça o menor traço de arrependimento. Não esboça o menor traço de arrependimento, porque, na visão dele, ele era um cidadão de bem, cumpridor dos seus deveres, e fez exatamente aquilo a que cumpriria ele fazer, a que competiria ele fazer. E nós? O que nós temos com isso? O que alienação parental tem a ver com isso? Aí a gente vai buscar, na nossa própria história, no nosso ordenamento jurídico, como é que é a situação da alienação parental. Até que ponto a gente não está colaborando também, até que ponto o corpo legislativo não colabora para isso.
Então, vamos dar uma mergulhada lá no Código Civil de 1916. Nós não tínhamos, em 1916, a menor possibilidade de dissolver o casamento. O casamento era indissolúvel. E o casamento só terminava a sociedade conjugal. Veja bem, o tom contratual que era dado na lei, a sociedade conjugal, ela só vai terminar pela morte, pela nulidade ou anulação do casamento, ou pelo desquite. Olha, essa expressão desquite também, que podia ser amigável ou judicial. O casamento não se dissolvia, mas era possível deixar de exigir do outro o cumprimento das chamadas obrigações do casamento. E, para se desquitar, o que as pessoas tinham que fazer? Imputar ao outro algum desses motivos que estão no telão aí. Adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave, abandono conjugal voluntário do lar durante 2 anos. Não podia sair para comprar cigarro e voltar daqui a 15 minutos, não. Tinha que abandonar efetivamente e ficar fora por 2 anos. Isso era o Código Civil de 1916. Então, desde a nossa legislação de 1916, que o casamento obrigatoriamente tem que ser rompido botando o dedo na cara do outro, dizendo, é você que não presta, você é ruim, porque se eu não demonstrar que o outro é ruim, e que eu sou bom, eu não vou conseguir dissolver o meu casamento. Ainda no Código Civil, o que as crianças têm a ver com isso? Olha a solução que o Código dava, no artigo 326. Se o desquite for judicial, os filhos ficarão com o cônjuge inocente. Inocente numa dissolução? Tem um que é culpado e um que é inocente? Como assim? Então, quer dizer, o anel que tu me destes era vidro e se quebrou o amor? Ou como diria, você foi a culpada desse amor se acabar. Não é isso? Essa música vendeu milhões aí. Por quê? Porque está na nossa cultura. O culpado é o outro. Eu não fiz nada. Como é que é uma ruptura? Vocês acreditam que numa ruptura um é o culpado? O Código Civil de 1916 dizia claramente isso. Se o desquite for judicial, os filhos vão ficar com o cônjuge inocente. E quem que é o cônjuge inocente? É aquele que não cometeu adultério, é o que não tentou matar o outro, é o que não se viciou, injuriou, enfim. Para você ficar com o filho, você vai ter que demonstrar que o outro é culpado. E aí o novo Código Civil, agora, recente, 2002, será que mudou a realidade? Não. O Código Civil entra em vigor, e aqui eu estou reportando a redação originária, o Código Civil entra em vigor mantendo exatamente a mesma lógica do Código anterior. Quando ele vai dizer que um dos cônjuges pode pedir a separação, mas para fazer isso ele tem que fazer o quê? Imputar ao outro ato que importe em grave violação dos deveres do casamento e que torne insuportável a vida em comum. Culturalmente, o que é isso? É aquilo que estava no artigo 326 do Código passado. Então, nós chegamos em 2002, mantendo a lógica. Para dissolver, para o desenlace, eu tenho que acusar o outro. Isso vem. E aí nós estamos formando o Eichmann. Está tudo certo, é assim que funciona, é a lei que determina. E olha aí, o Código Civil ainda vem e amplia. Lembra que o Código 326 do Código 16 eram poucos itens? Esse aqui ainda vai mais, olha só. Adultério, tentativa de morte, repete. O Código Novo, 2002, entrou em vigor em 2003, repete. Condenação, se o camarada foi condenado em algum crime, você tem que abandonar, porque você tem direito, a lei vai te autorizar isso. Tá? E mais, além disso aí, você terceiriza para o Estado, para o juiz, e a lei não fecha a questão, diz, olha, considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade. Na visão de quem? Do juiz que está com esse poder. E aí, a gente vai pensar o seguinte, não, mas mudou com o Código Civil, não é assim.
Decretada a separação ou divórcio, sem que haja entre as partes acordo com relação à guarda, será ele atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la. E quem é que revela, nesse contexto, melhores condições para exercê-la? Está evidente que é o tal do inocente, né? É o inocente. Que bom, né? Inocente. Enfim, não sabe de nada, inocente. Enfim, essa é a realidade que a lei, que o novo Código Civil nos coloca. Então, vocês percebem onde é que a gente vai chegando com essa legislação inova? Eu não estou falando de século passado mais, não, eu estou falando de agora, de ontem. Tá? E aí, alvíceras, entra em vigor a lei da guarda compartilhada, a primeira, lá em 2008, e que vai dizer o seguinte: nossa, agora vamos ter a guarda compartilhada, vamos ter uma nova, um novo tratamento, um redimensionamento da questão da guarda pós-casamento. Tá? E aí, aqui nós já tínhamos o divórcio. É bom a gente lembrar que o divórcio, que o casamento pode ser dissolvido desde 1977, com a lei do divórcio, mas o divórcio exigia a tal da separação judicial, que é essa que a gente está tratando aqui. Então, você não conseguia dissolver o seu casamento sem imputar o outro, a não ser que fosse consenso e tal, mas assim mesmo o juiz era obrigado, o juiz de família ainda tinha que funcionar como conselheiro, terapeuta, porque tinha que chamar os dois, até mesmo, às vezes, sem a presença do advogado. E, olha, coisas que hoje são inconcebíveis, para tentar reconciliar o casal e tal, né? Enfim, como se o judiciário tivesse tempo e vocação para esse tipo de coisa. Não faz o menor sentido. E aí a gente fala, bom, entrou em vigor a lei da guarda compartilhada, agora vai, as crianças agora vão ficar protegidas. E a lei vai dizer que ainda mantém a possibilidade da guarda unilateral, e lá no parágrafo 2º vai dizer o seguinte: a guarda unilateral será atribuída para o genitor que revelar as melhores condições para exercê-la. O que são as melhores condições para exercê-la? Aquele que é culpado tem condição de exercer a guarda? Aquele que, adúltero, o que tem a letra escarlate no peito, vai ter condição? Não, porque a nossa moral ainda está condicionada lá. Ó. Não tem muita diferença do Código Novo para o Código de 1916. Aí o professor Rufo Madaleno vem aqui e diz: eu odeio o Código Civil, e a gente estranha. Por quê? Porque a gente, na área de família, a gente começou meio atravessado. E por quê? Eu me lembro, o projeto de lei do novo Código Civil é de 1975. Então, nós começamos a escrever um Código Civil em 1975, 1975 ele foi apresentado ao Congresso pela comissão, ele já vinha sendo elaborado de antes. Então, nós estamos numa realidade moral pré-divórcio, todo aquele contexto da década de 60, 70, e aí começa a tramitar, e o Código vem entrar em vigor somente agora, depois de 30 anos de uma tramitação que não sei se chegou a espelhar alguma coisa, mas nos conduziu a isso aí. E aí vem falar da guarda unilateral, na primeira versão da lei de guarda compartilhada, que ainda previa uma guarda unilateral a critério do juiz, que poderia entregar aquele que demonstrasse as melhores condições, que dentro desse contexto dificilmente seria o cônjuge considerado culpado na separação. Isso que eu estou falando foi, de certa forma, comprovado, porque o número de guardas compartilhadas nesse período foi baixíssimo. Os juízes que militam em várias famílias podem atestar isso. A quantidade de guardas compartilhadas deferidas no período ainda ficou abaixo do número de guardas unilaterais que foram deferidas. Só que a gente começou a melhorar a situação efetivamente ontem. Ontem, quando a gente foi dormir, ou seja, em 2010, que aí sim veio a emenda constitucional 66 e acabou com a separação judicial. Então, só a partir de 2010 é que nós paramos de ter a necessidade de botar o dedo na cara do outro, de imputar ao outro acusações graves. Um mês depois, entra em vigor a lei de alienação parental. Então, aí nós temos a seguinte situação. Nós temos culturalmente impregnados ainda com a culpa, com o movimento de antes da separação judicial, mas entra em vigor, logo depois, a lei de alienação parental.
A lei de alienação parental sozinha, nesse primeiro período, não consegue dar conta. Porque Einstein já teria dito lá atrás, né? Mais fácil dissolver um átomo do que um preconceito. E é muito difícil você lidar. Essas construções... então você é contra a lei de alienação? Não, que bom que ela entrou em vigor. Que pena que só em 2017 nós estamos aqui discutindo isso de uma forma mais... fomos buscar as demandas dos consultórios de psicanálise para vir integrar isso com o direito e saber o que a gente vai fazer com isso. Viemos ouvir, como eu vi a psicóloga agora há pouco falando, o que está passando. Ontem à noite eu tive a oportunidade, depois da palestra do Dr. Nazar, de conversar com uma psicóloga de uma das equipes, e ela falava, o tempo, qual é o tempo que a gente tem? E eu dizia para ela, Ive, se o juiz te der 15 dias, você não vai conseguir resolver a questão. Mas se ele te der 2 anos, você também não vai conseguir resolver a questão. Porque você não trata de ninguém num processo. E a função das equipes multidisciplinares não é terapêutica. Ela vai municiar de informações o juiz para que ele, que sequer teve a obrigação de frequentar uma faculdade de psicologia, tomar decisões que, a rigor, deveriam ter sido tomadas pelos próprios pais, porque são deles essa responsabilidade. Mas, de certa forma, com o fim da separação judicial, e acabou a culpa, com a nova lei de alienação, e mais importante do que isso, a nova lei de guarda compartilhada, que só vem ao nosso ordenamento jurídico a partir de 2014. Vejam, se eu disse que a separação judicial acabou ontem, eu estou falando que a lei de guarda compartilhada que melhorou realmente a situação foi hoje de manhã. É muito pouco tempo. Então, a lei da guarda compartilhada, de alguma forma, ela vai classificar o que é o ato de alienação parental. A doutora Flávia, hoje de manhã, fez uma distinção bacana entre o que é o ato de alienação parental e o que é a alienação parental, a síndrome propriamente dita, depois de instalado. E aí, isso a gente precisa ter com muita clareza. Não vou me perder nesse detalhe. Agora, o que me chama a atenção é isso aqui. Tem no próprio artigo 4º da lei, tem um trecho que eu acho que é extremamente interessante. O juiz pode, de ofício, tá? E aqui ele não fala em prova, tá? Fala em indício, determinar com urgência, ouvindo o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente. Vejam bem, senhores, preservação da integridade da criança e do adolescente. Eu não estou falando aqui em punição do alienador. O foco, até porque nós somos signatários da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, e ela, por se tratar de direito fundamental, ela impera em nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional, então está acima de qualquer lei, inclusive de guarda compartilhada, de alienação parental, onde nós devemos buscar sempre o melhor interesse do menor, ou, como diz, o interesse primordial da criança. Enfim, a criança é o foco da proteção, o menor é o foco da proteção. O foco da proteção não é punir o alienador, é proteger a criança. É por isso que o artigo 4º vai dizer isso aí, que o juiz pode, havendo indício, de ofício, determinar as medidas que ele achar interessantes. Porque punir o alienador, sem que a gente tenha uma atitude reflexiva, pode, em muitos casos, simplesmente inverter o problema. Você está sustentando, então, que o alienador não deve ser punido. Deve sim, porque o ato é grave. Agora, tem que ser compatível com o que a gente está falando. Se a gente coloca a criança no centro das atenções, até a punição do alienador tem que ser adotada com todo cuidado e todo critério possível. Então, aí quando você vê lá, tem no próprio artigo 6º, vai prever algumas situações em que a gente vê ainda esse ranço da culpa, da necessidade de apontar o culpado, e, de alguma forma, até a preservação dessa história. E o que prego e martelo tem a ver com isso? Em uma frase que é, para uns, atribuída ao Maslow, a outras atribuída a Mark Twain, diz que, para quem só tem um martelo, tudo parece prego. Nós, operadores do direito, precisamos ter muito cuidado com isso. Porque se a gente vai para um processo para enfrentar a alienação parental, nós só vamos encontrar alienação. E vamos, porque ela existe e persiste. Os atos de alienação parental acontecem mesmo quando está tudo bem.
Então, qualquer um que quiser elaborar um laudo, uma petição, uma sentença, um parecer ou o que quer que seja, apontando alienação parental, se quiser, vai conseguir. Aí eu pergunto, isso é bom? O que eu proponho, então? O que eu proponho é a atitude reflexiva, é o pensamento reflexivo. É aquilo que Eichmann não teve. Não é simplesmente acreditar que porque a gente está num contexto jurídico que aquilo é bom. A gente tem que questionar o tempo inteiro. A responsabilidade não é do Poder Judiciário, não é das equipes multidisciplinares, não é dos advogados. É de qualquer ser humano que viva nesse país, porque nós somos signatários da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que determina que o interesse máximo a ser protegido, qual é? É o de uma bela sentença? É de um brilhante parecer do Ministério Público? É de um laudo maravilhoso das equipes multidisciplinares? É de um... Não. A proteção da criança tem que estar. A gente sabe que é difícil falar isso em 20 minutos, mas, enfim, eu teria aqui, eu separei até alguns casos onde as atitudes foram tomadas estritamente dentro da lei e que resultaram em verdadeiras catástrofes, que, felizmente, foram revertidas, porque trouxe alguns processos findos, onde a gente pudesse debater um pouco, mas o tempo não me permite, eu vou parar por aqui, porque a doutora Lívia já me sinalizou, e eu queria agradecer muito a atenção de vocês, e depois, se tivermos tempo para debate, me colocar à disposição. Muito obrigado, gente. Como sempre, faz uma excelente explanação, principalmente sobre o tema alienação parental. Só uma complementação do que ele disse, que a alienação parental ocorre até quando está tudo bem, ou seja, durante o casamento e até a união estável pode haver alienação parental. Então, é uma temática muito arriscada e que tem que haver total cuidado. Vamos prosseguir, então, com a doutora Cecília Oliveira, que é psicanalista e membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Bom dia. Enquanto eu vou me arrumando aqui, quero assim, agradecer a toda a equipe que participou da organização, está participando, são várias pessoas, foi o resultado do trabalho de um grupo de pessoas envolvidas e que brigaram para que isso acontecesse. Não porque teve briga, não, foi uma integração muito importante. Acho que, assim, não vou nem citar todos, já estão todos aqui bem representados, mas eu gostaria de parabenizar cada um dos envolvidos na realização desse evento, né? Vocês vejam que o tema é extremamente complexo, as questões de direito de família, o que justifica, a nosso ver, essa insistência de articulação entre direito e psicanálise, né? E eu gostei que o Zé Eduardo as questões que ele traz são bastante intensas e complexas, né, e mostram que soluções fáceis, rápidas, diretas, a gente não vai ter. E que a gente vai precisar repensar. Eu diria há pouco que está me parecendo assim, que as questões relativas ao direito de família vão exigindo novos paradigmas para lidar com essa área, né? Quer dizer, vão exigindo uma nova maneira de lidar que repensa as questões do direito como um todo. É o que está me parecendo, eu não tenho conhecimento específico do direito para dizer isso, mas é o que tem me parecido, né? Eu vou trabalhar, então, o lugar das crianças, né, no processo da alienação parental, e eu vou usar aqui alguns conceitos do campo da psicanálise, é o modo que eu posso fazer, e assim, quero lembrar o seguinte: o Fórum Clínico ele é um ponto de conexão que aborda vários temas, não só, já fizemos ao longo da existência dele, com outras áreas que não só com direito. A gente tem o foco na criança e na adolescência. Então, muitas vezes, as pessoas vão participar desses encontros e sentem a carência de conceitos. E lá na Escola Lacaniana, então, a gente tem curso de introdução
a psicanálise e tem alguns cursos, e tem cursos de formação. Então, depois eu vou introduzindo alguns conceitos, a ideia é essa, é a abertura, acho que a gente está aqui para lançar algumas luzes, algumas possíveis luzes, abrir alguns campos de reflexão, né? Então, depois de muito brigar com o título do texto, eu resolvi chamá-lo, né, usando o título de um filme, que muitos devem ter visto, que chama A Pele que Nos Habita. E pensei nesse título porque meu trabalho me faz pensar nas questões que se repetem de gerações a gerações, o que fica de restos de uma geração para outra, e o que as crianças carregam dos restos da geração anterior e que ficam muito explícitos, né, esses restos, na situação de alienação parental. É o que eu vou tentar explicar um pouquinho aqui, tá? As escolhas amorosas são carregadas de investimentos subjetivos, como já se falou aqui em algumas mesas. Jamais poderemos dizer plenamente por que escolhemos esse parceiro e não outro. Sem saber por que escolhemos esse e não aquele para ser pai dos nossos filhos, né? Às vezes você tem uma relação e vai fazer um filho com outro, né? Essas coisas acontecem, né? Uma família se constitui, portanto, sobre enigmas impossíveis de serem plenamente decifrados. Sabemos, assim, que no encontro amoroso atualizam-se aspectos subjetivos, desejos inconscientes de cada um dos envolvidos. Há uma dissimetria inevitável nesse encontro. Então, são sempre encontros e desencontros. Não se busca no outro, a gente busca completude. Na verdade, a gente busca alguma coisa muito além da completude. Muitos enigmas, a gente busca encontrar um enigma do outro. A gente não busca lá a tampa, a gente tem esse hábito de dizer da tampa da panela, mas a questão é um pouco mais complexa. No nascimento de cada um dos filhos, atualizam-se desejos inconscientes. A gente precisaria conceituar o que é inconsciente para o campo da psicanálise, mas tem a ver aqui com o que o Antônio Carlos trouxe da outra cena, essa divisão do sujeito, essas coisas que a gente não quer fazer e acaba fazendo sem querer. Não é um estado de inconsciência. O inconsciente freudiano, Freud e Lacan, fala de uma outra cena, de uma dinâmica própria, alguma coisa que toma a vida da gente, que se manifestam muito frequentemente nos sonhos, nos atos falhos, nos xistes, no que a gente chama das formações de inconsciente. Então, no nascimento de cada um dos filhos, atualizam-se desejos inconscientes referidos ao encontro amoroso. Isso é que é fundamental, é esse o ponto que eu vou trabalhar, do começo ao fim. Jacques Lacan, psicanalista francês, que faz avançar a psicanálise a partir de uma leitura incansável do texto de Sigmund Freud, dirá que um sintoma revela a verdade do casal parental. Esse é o ponto que eu vou insistir, né? E eu acho que isso ajuda para entender um pouco o que é essa criança efeito de um processo de alienação parental. O rompimento do vínculo amoroso. Quando uma família, o laço amoroso do casal é rompido, será necessário que esses possam fazer alguma elaboração sobre a perda de tantos investimentos, expectativas e idealizações projetadas no parceiro e no encontro amoroso. É sempre muito difícil uma separação. Por mais que duas pessoas resolvam com muita tranquilidade se separar, as perdas são enormes. Por vezes, a elaboração dessas perdas, dessas separações, não se faz e o sentimento de desamparo, abandono, rejeição toma a cena, despertando impulsos destrutivos dirigidos ao ex-parceiro. Então, vale tudo para agredi-lo, inclusive privá-lo do convívio com os filhos. A alienação parental pode ser um dos restos de uma separação. Muitos restos podem ter, né, uma separação. E muitas vezes, quer dizer, as pessoas dizem, tempo é necessário? Mas sem trabalho, esse tempo pode não ser nada. Quer dizer, a gente conhece, alguns experimentam, às vezes vocês têm anos de separação e nunca se separou, nunca conseguiu se separar efetivamente daquele ex-parceiro, né? Fica vinculado a vida inteira naquela relação. Pais que, por vezes, inconscientemente,
afastam seus filhos do genitor não guardião ao denegrirem sistematicamente a imagem desse que foi seu parceiro amoroso. Muitas vezes, e eu suponho que regularmente, o fazem de forma inconsciente, acreditam piamente que aquilo é o melhor para o filho. Por vezes ocorrem tais situações em separações litigiosas infindáveis, explicitando no judicial o privado do encontro-desencontro amoroso. Questões que frequentemente referem-se às dificuldades do ex-casal ou de um deles para realizar uma elaboração do luto das perdas vividas. O luto é um outro conceito que, no campo da psicanálise, requer um belo trabalho, importante da gente, não vamos conseguir passar por isso, mas ele é fundamental para se entender o que acontece numa situação de litígio e, especialmente, na alienação parental. Que lugar para uma criança ou adolescente diante da situação de alienação parental? Então, vou fazer alguns recortes da constituição do sujeito para chegar ali. A família e a transmissão geracional. A família tem função de instituir a vida de um novo sujeito. Como afirma Legendre, a instituição da filiação funciona ao manter o questionamento vital da humanidade. A humanidade se transmite ao longo do tempo através da reprodução de desejo de bilhões de sujeitos inconscientes. Então, vocês veem que não é a vontade, não é o nosso querer que institui a vida, mas muito mais aquilo que nós carregamos como enigmático da nossa vida. E o que a gente transmite para os filhos vão muito além do que a gente pode desejar, querer transmitir aos nossos filhos, né? O ser humano, assim, depende profundamente de um outro para se organizar psiquicamente. Aprenderá sobre o que é e o que deseja na relação com seus outros primordiais, pai, mãe ou substitutos. A criança nasce, então, numa total condição de dependência do outro materno, dessa função materna, numa posição que a gente chama de assujeitamento. Ela está sujeita ao apetite da mãe ou a de quem ocupa essa função, que interpreta as necessidades e demandas do recém-nascido com o seu aparato simbólico, não é? O bebê nasce, se a gente não tentar interpretar o que está acontecendo, ele morre, literalmente. Se a gente não, e muitas das angústias das mães diante de um recém-nascido se passa por isso, porque ela tem que dar o que ela não tem. Ela tem que inventar alguma coisa para traduzir aquilo que aquele bebê está apresentando para ela, né? O infans, nasce como sujeito e, se tudo caminha bem, alienado ao desejo materno, seu primeiro campo de sustentação. O infans, esse que ainda não fala, se faz de objeto de desejo da mãe. Vem ocupar o lugar privilegiado do que a gente chama de falo, daquilo que falta à mãe, na medida em que essa é faltante, como tal, porta uma falta irremediável. Não vou entrar em detalhes, isso a gente explica em outros momentos, se for possível. A criança precisará separar-se desse assujeitamento para constituir sua própria subjetividade. Será necessário que se depare com o limite presente no outro materno que lhe apresenta o mundo. A marca desse limite no discurso da mãe, a presença da impossibilidade de tudo ser, de tudo satisfazer, chamamos lei do pai. Trata-se de uma lei fundante do sujeito e, portanto, fundante da civilização. Uma lei que introduz uma intermediação entre que a criança se fixe na posição de objeto de uma interdição, na verdade. Intermediação, vamos ver o que é. Intermediação é porque, depois a gente pode pensar nisso, mas nesse momento é uma interdição, né? E é uma lei que organiza a subjetividade da criança, possibilitando que ela possa constituir a identidade própria, o lugar dela, os seus próprios desejos, né? Então, os pais é que têm a função de transmitir a seu filho aquilo que poderá ou não garantir a própria vida dele e a continuidade geracional, né? Vemos, portanto, que a alienação, quer dizer, aqui vale a observação, o conceito de alienação no campo da psicanálise tem uma especificidade que a gente não pode confundir com essa ideia de alienação que a gente está trazendo aqui, né? Porque a alienação no campo da psicanálise, ela funda o sujeito do inconsciente, mas isso também vai precisar que a gente converse um pouco mais. Mas tem uma proximidade. Qual é a proximidade? É que, nesse primeiro momento, a criança se aliena àquilo que ela supõe que satisfaz
aquele primeiro outro fundamental da vida dela, que essas fazem a função materna, né? Então, tem uma proximidade, daí para frente começa a distinguir, mas alguma coisa disso retorna nesse momento da experiência de alienação, né? Vamos adiantar, então, que acompanhamos na clínica é que a criança ou adolescente em situação de alienação parental não se encontra como sujeito de desejo, não plenamente, pelo menos. Percebemos um sujeito alienado aos ditos do alienador ou mesmo alienado ao sintoma do alienador. A criança sintoma. Sintoma em psicanálise revela um substituto do que fica recalcado. É sinal de verdade do sujeito. E o sintoma da criança, como a gente viu logo no início, ele vem representar o que há de verdadeiro no encontro do casal. Aquilo que justificou o encontro do casal se revela, de alguma maneira, no nascimento de cada criança, né? Então, por isso que a gente diz aqui, a gente está falando de parentalidade, conjugalidade, né? O Philippe Julian, que é um psicanalista francês, tem trabalhos maravilhosos, ontem o Nazar citou, inclusive, um deles, ele diz o seguinte, que é a conjugalidade que funda a parentalidade, né? Quer dizer, é do encontro do casal, é como efeito do encontro do casal que a relação, a possibilidade de constituir um lugar para o filho existe, né? Uma coisa não é sem articular com a outra, né? E aqui cabe, mais uma vez, tratar a clínica com olhar para o singular diante de toda a diversidade, por exemplo, dos arranjos familiares na atualidade. São muitos diversos. Nós estamos falando aqui de pai, mãe e filho, como se houvesse sempre essas pessoas. A gente está falando aqui em estrutura, né? Podemos pensar como é que esses arranjos hoje se processam, inclusive, por exemplo, com a coparentalidade, né? Como é que ficam? São desafios para os quais nós vamos precisar encarar, né? Então, muitos casos de alienação parental não chegam ao judiciário, chegam nos nossos consultórios, né? Muitos casos. A gente e ainda bem, outros não chegam nem ao judiciário nem aos consultórios, né? Mas os efeitos na vida dos sujeitos caminham, né? E as situações são as mais diversas. Vou fazer aqui alguns recortes, poucos, assim, sem citar, não vou fazer um caso clínico, só para situar como é possível a criança estar em determinadas situações. Mereceria um destaque um pouco maior a respeito da questão edípica, da constituição do Édipo, né? A constituição do Édipo está para todos. É necessário que se passe por isso para constituir o que é a realidade, para o sujeito poder construir a relação com o outro, né? Então, toda criança passa, todos nós passamos. Eu vou trazer alguns recortes que falam um pouco disso. Então, um menino, diante da separação de seus pais, pode atualizar sua questão edípica, desejo incestuoso pela mãe, e perceber a separação como traição, identificando-se com o pai queixoso numa separação. Uma menina pode tomar como abandono e rejeição a ausência de um dos genitores afastados judicialmente como medida de proteção à criança. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Quer dizer, os filhos são afastados da convivência por uma medida de proteção, né? E aí a criança começa a experimentar uma situação de abandono. E em função, muitas vezes, do que já foi dito aqui, do tempo necessário, né, para esses processos, que, às vezes, 1 mês para uma criança pequena corresponde a 1 ano para um adulto, né? Filhos podem relatar situações muito dolorosas, sem a menor expressão de sentimentos em relação à experiência vivida. Podem apresentar-se como se vivessem 2 realidades distintas ao mesmo tempo. Uma que satisfaz a versão do alienador e outra que se refere às suas fantasias em elaboração. Ou pode manifestar a sua divisão entre um genitor e outro genitor, e manifestar uma angústia enorme, sem conseguir, às vezes, se movimentar na vida. Podem relatar um total desinteresse do genitor alienado, afirmar não sentir saudades, afirmar que não sente falta alguma e que, pelo contrário, seria melhor tê-lo à distância. Pode acusá-lo de maus tratos como forma de proteger o alienador.
Pode portar-se como adulto, expressando total racionalidade própria dos adultos. Pode, por exemplo, estar encenando um sentimento de culpa pelo desejo edípico de separação dos pais. Isso é uma outra coisa que também acontece. Sabemos que na Constituição edípica, a gente conhece isso, eu vou pular aqui. Deixa eu andar um pouquinho mais. A separação dos pais pode despertar nos filhos o sentimento de culpa, de rejeição, abandono, ódio do genitor identificado como responsável pela separação, sentimento de proteção do genitor guardião, e podem também se perceber como substituto do genitor ausente, aquele que virou o papai na casa, na ausência do papai, né? Sentimentos inconscientes que são expressos por meio de sintomas os mais diversos, como dispersões na escola, agressividade exacerbada, inibições, dificuldades severas na relação com colegas, medos, fobias, depressão, sintomatizações. As mais frequentes que eu tenho observado são as tais da enxaqueca na criança. Muito frequente tem sido o sintoma de enxaqueca infantil, né, nessas situações. Crianças e adolescentes encontram-se em constituição, em situação de dependência emocional em relação a seus genitores, não conseguem entender conflitos e acusações entre seus pais. No entanto, são demandados muitas vezes pelos pais, e às vezes também pelos operadores de direito, e por nós mesmos da área psi, da equipe, e todos da equipe multidisciplinar, a se posicionarem, indicando onde está a verdade dos fatos. Acho que aí mora o nosso problema. Aí acho que mora a questão, né? O problema que as equipes multidisciplinares lidam e como é que a gente lida, como é que a gente caminha com isso, né? Tem uma autora que diz assim: é essencial ao psicólogo e ao analista, entre outros profissionais que atendem demandas parentais em relação aos filhos, ouvirem as crianças sem querer investigar a verdade mais coerente, a verdadeira, né, dos desentendimentos familiares. Porque se você está nessa direção, na escuta da criança, você não está escutando a criança, né? Você está escutando alguma coisa que você quer, que não é o que a criança tem a dizer. O que a gente percebe é que as crianças, numa situação de alienação parental, elas estão sem voz própria, né? Ela não tem o espaço para expressar a questão fantasmática dela. E, portanto, ela fala em nome de um outro o tempo inteiro. E, muitas vezes, e esse é o problema do trabalho, mesmo da equipe multidisciplinar, que eu não tenho aqui respostas prontas e nem pretendo ter, mas eu acho que a gente precisa levantar os problemas, que são convocados a encontrar a verdade dos fatos. E muitas vezes, nessa atitude, só reforça a alienação da criança. Alienação no sentido de que a criança não está podendo dizer em seu nome próprio. E isso não contribui para o melhor, o que nós chamamos de melhor interesse dos filhos, né? Quer dizer, toda a direção de trabalho, como bem o José Eduardo levantou, é buscar, é identificar o melhor interesse da criança. E se a gente não pode dar espaço para a criança falar, a gente não está visando o melhor interesse da criança. Como fazer diante disso, né? Como caminhar? Uma indicação é que a melhor integração entre a equipe que está trabalhando no caso é uma das possibilidades, mas que fique assim, na minha experiência, até o momento, fica, se você não dá voz para a criança que está em posição de alienação, e dar voz não significa fazer uma escuta, significa um trabalho um pouco mais prolongado, e às vezes a gente diz, mas a gente tem pressa, precisamos resolver. Você resolve o processo aqui, se a questão da alienação subjetivamente não se desfizer, vai pingar na outra vara, e lá vai pingar na outra vara, e vai pingar sucessivamente. E então, se não se elabora a questão da alienação, a coisa não vai caminhar, né? Bom, depois a gente conversa mais, era um pouco isso que eu queria trazer. Obrigada. Pegando o gancho do que a doutora falou, que muitos casos não chegam ao judiciário, vão direto aos consultórios, o que não é de todo modo ruim, né? Pois é, ela está afirmando, é muito bom que não vá para o judiciário. E essa semana eu estava lendo na revista do IBDFAM uma entrevista com um psicólogo e psicanalista, que é perito psicológico em São Paulo,
e ele finaliza uma parte da entrevista dizendo que a prestação jurisdicional mais eficaz e efetiva do ponto de vista psicológico seria habilitar a família a conseguir administrar seus conflitos sem precisar de um árbitro externo. Portanto, ele finaliza, eficaz do ponto de vista psicológico não seria eliminar o conflito, mas eliminar a necessidade de um juiz. Então, a alienação parental, se ela fosse possível não chegar ao judiciário, ela seria muito menos danosa para a criança ou adolescente do que precisar da judicialização, se fosse um conflito resolvido dentro da família, né, com ajuda psicológica ou psicanalítica. Seguindo, então, a mesa, vamos uma debatedora, a doutora Edinalva Binda, para explanar, finalizar a mesa hoje. Quase boa tarde, né? O auditório já está se desfazendo, que a fome está chegando. Nós seremos breves. Parabenizo o Tribunal de Justiça, os entes colaboradores, a Escola Lacaniana, e isso muito me alegra, porque estamos discutindo temas do direito de família, é um ramo do direito que, às vezes, é olhado como o patinho feio, mas muito importante na vida de todo mundo, porque quando existe um conflito de família, ele faz com que toda a vida, o cotidiano, né, que deixa de existir, então as pessoas começam a sentir falta do cotidiano a partir do momento que se instala um conflito familiar. Voltando aqui ao nosso assunto, alienação parental, e com a fala agora da doutora Lívia e do doutor José Eduardo, né, e da doutora Cecília, seria muito importante mesmo que esses conflitos de alienação parental não fossem parar para o juiz. Né? Não deveria existir juiz para decidir essas questões, porque elas são sumamente angustiantes. Tá? Quando chega um caso de alienação parental e que o advogado vem municiado com gravação de mídia, com fotografia, e etc., e quer uma tutela de urgência, e imediatamente chega de 1 hora, ele quer a tutela de urgência, a hora que o juiz termina de fazer a audiência lá, doutor, é isso, isso e isso, e quer a tutela de urgência. Falou-se muito aqui no tempo de maturação. Na intervenção das equipes multidisciplinares, que são muito importantes no auxílio do exercício, né, da... Está ruim? Não? Obrigada. As equipes auxiliam muito, muito mesmo o magistrado na atuação na área de família, mas para eles também falta uma estrutura. E, às vezes, a gente precisa, como o doutor Vitor falou, de um parecer muito rápido, porque aquela situação tratada, narrada ali nos autos, deixa o juiz angustiado, porque ele está vislumbrando uma situação de risco para o menor. Mas a gente sabe que a estrutura do judiciário, ela ainda é muito deficitária, mas a gente, juiz de família, ainda dá graças a Deus que hoje existe, né, essa equipe que outrora não existia e que nos deixava ainda mais angustiados. O doutor José Eduardo falou que a legislação, a nossa legislação, ela alimenta o litígio e alimenta a alienação parental. Com certeza, alimenta. Agora, por que essa legislação ela alimenta? Porque o nosso parlamento, quando lá está elaborando as leis, ele não se cerca de pessoas capacitadas, como foi lembrado ontem aqui, não acho que foi pelo professor Nazar, né?
E as coisas no Brasil, infelizmente, elas são feitas dessa forma. Acho que no futuro, né, nós hoje temos que pensar num país melhor. Eu fico pensando assim, meu Deus, que país será esse para os meus netos, né? E estou vendo aqui na plateia muitos advogados novos. Então, essa é a minha esperança, que vocês hoje estão sendo envolvidos nessa temática e que se busque, no futuro, dias melhores e que nós possamos melhorar esse país e votar em pessoas que possam efetivamente nos representar. Então, o meu recado é esse. Parabenizo o doutor José Eduardo, a professora Cecília e a Lívia e a todas as pessoas envolvidas no evento. Tá? Muito obrigada e até mais. Bom, em razão da adiantada hora, não teremos o debate agora, mas acredito que todos que estão aqui na mesa estão à disposição para qualquer dúvida. E, finalizando, eu gostaria de agradecer de estar nessa mesa, né, o convite, porque um advogado, uma magistrada, uma psicanalista, para mim é uma honra, é muito importante e é um aprendizado imenso. E deixar um recado para vocês que tem que assinar de novo no retorno do almoço, que é às 2h que inicia, e trocar a pulseirinha também, tá? Muito obrigada, uma boa tarde a todos.